Deus seja louvado para sempre e eternamente. É um prazer muito grande chegar até ao seu receptor para lhe apresentar uma aula teológica sobre 60 atributos de Deus. Uma das melhores maneiras de conhecermos a Deus é estudarmos os seus atributos. O apreciado e competente teólogo Berkhoff explica que os atributos de Deus podem ser definidos como as perfeições que constituem predicativos do ser divino na Escritura, ou que são visivelmente exercidas por ele em suas obras de criação, providência e redenção. Partindo deste princípio, estarei apresentando a seguir 60 atributos de Deus. Naturalmente, não estou dizendo que a relação é completa e também não quero seguir as linhas distintas dos teólogos que falam de atributos morais, atributos naturais, atributos pessoais, atributos circunstanciais, atributos eternos. Não, eu quero dar uma relação de atributos por ordem alfabética. Vamos começar? Atributo número 1, acessibilidade. Apesar de toda a sublimidade de Deus, ele pode ser acessível. Salmo 65, verso 4 diz: Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. Leia também Efésios 3 e 12. Atributo número 2, amor. Romanos capítulo 5, versículo 8. 1 João capítulo 4, versos 8 e 9. A Bíblia diz em 1 João textualmente: Deus é amor. Atributo número 3, autodeterminação, a capacidade de fazer o que ele quiser por sua própria conta. Efésios 1 e 11, lá está escrito: aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Atributo número 4, autoexistência, ele existe por si mesmo e absolutamente e eternamente incriado. Gênesis 1 e 1. Começa a Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus autoexistente é o Criador. Salmo 90, verso 2, de eternidade a eternidade tu és Deus. Êxodo 3 e 14, eu sou o que sou. Atributo número 5, autossuficiência. João capítulo 5, versículo 16, João capítulo 5, versículo 26, dá testemunho de que Jesus falou sobre o Pai dizendo o seguinte: tem vida em si mesmo, autossuficiente. Atributo número 6, benignidade. Salmo 36, versículo 7, Salmo 48, verso 9. No Salmo 48, verso 9 está literalmente escrito: quão preciosa é a tua benignidade. E aquele salmo que em todos os versículos diz: a sua benignidade dura para sempre. Vamos agora ao atributo número 7, bondade. Êxodo capítulo 33, verso 19, Êxodo capítulo 34, versículo 6, 2 Crônicas capítulo 5, verso 13, etc. Perdão. Vamos ao atributo número 8, compaixão. Salmo 86, versículo 15, Deus é um Deus cheio de compaixão. Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos pela compaixão de Deus. Atributo número 9, confiabilidade. Deuteronômio 7, versículo 9 diz: ele guarda o pacto até 1000 gerações. Então é totalmente confiável. Número 10, conhecimento. Colossenses 2 e 3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Veja também Isaías 40, versículo 14. Número 11, divindade, a essência do seu ser. Salmo 50, verso 7, Isaías 43, 12. Eu sou Deus. Número 12, atributo da espiritualidade. João 4, 24, Jesus diz: Deus é espírito. Falando isto à mulher samaritana. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Atributo número 13, eternidade. Isaías 46, versículo 10, Deuteronômio 33, verso 27, o Deus eterno te seja por habitação. Salmo 90, verso 2, de eternidade a eternidade, tu és
Deus. Atributo número 14, fidelidade. 1 Coríntios 10 e 13, fiel é Deus. 1 Pedro 4 e 19, fiel é Deus. Atributo número 15, glória. Êxodo 15, versículo 11. Salmo 145, versículo 5. Lá está escrito assim: na magnificência gloriosa da tua majestade meditarei. Lindo texto. Atributo número 16, graça. 2 Coríntios 4 e 15. Gálatas 4 e 6. Efésios 1 e 6. Atributo número 17, grandeza. 2 Crônicas 2 e 5. Salmo 86, versículo 10 diz assim: porque tu és grande e fazes maravilhas. E ainda Jó 42 e 3. Número 18, imanência. Jeremias 23 e 24. Esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não o veja. 19, incomparabilidade. Isaías 40, verso 25. Salmo 86, versículo 8. Nesse está escrito: ninguém há semelhante a ti. Atributo número 20, imensidade. 1 Reis 8 e 27. O céu. E até o céu dos céus não te podem conter. Leia também Salmo 93, versos 1 a 5. 21, imortalidade. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Capítulo 6, versículo 16. O único Deus imortal. Ou aquele que tem ele só a imortalidade. Atributo número 22, imutabilidade. Salmo 102, versos 26 e 27. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra, nem mudança de variação. Malaquias 3 e 6. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo. Atributo número 23, incompreensibilidade. Romanos capítulo 11, versículo 34. Isaías 40, verso 28. Isaías 45, verso 12. É inescrutável o seu entendimento. Atributo número 24, incorruptibilidade. Romanos 1, 23. Mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem, etc. Atributo número 25, independência. Isaías 41, verso 4. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Atributo número 26, infinitude. Salmo 48, versículo 14. Porque este é o nosso Deus para sempre, ou seja, sem fim. Ele será o nosso guia até a morte. 27, insondabilidade. Jó capítulo 11, versículo 7. Poderás descobrir as coisas profundas de Deus? Ou descobrir perfeitamente o Todo-Poderoso? Lê também Jó 37, 23, Salmo 145, verso 3, Isaías 40, verso 28, Romanos 11, 33. 28, inteligência. Salmo 115, verso 3, Salmo 135, verso 6. Tudo o que o Senhor deseja, Ele o faz, no céu e na terra, nos mares e em todos os abismos. Atributo número 29, invisibilidade. Jó capítulo 23, versos 8 e 9. João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. Atributo número 30, justiça. Esdras 9 e 15. Salmos 145, verso 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Atributo número 31, longanimidade. Salmo de número 103, verso 8. Números, capítulo 23. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Miqueias 7:1 também é muito claro sobre isto. Atributo número 32, misericórdia. Êxodo 34, versos 6 e 7. Salmo 86, verso 5. Atributo número 33, onibenevolência, capacidade de amar infinita e totalmente. Salmo 86, verso 15, João 3 e 16. De tal maneira. Atributo número 34, onipotência, Gênesis 17, 1. Eu sou Deus Todo-Poderoso, Êxodo 6 e 3. Atributo número 35, onipresença, Salmo 139, versículo 7.
Jeremias 23 e 23. Atributo número 36, onisciência. Salmo 139, versos 1 a 6. Provérbios 5 e 21. Atributo número 37, paciência. Romanos 3 e 25, Romanos 15 e 5. Ora, o Deus de paciência. Atributo número 38, paz. 1 Tessalonicenses 5, 23, Hebreus 13, versículo 20. Deus de paz. Atributo número 39, perfeição. Mateus 5 e 48. Atributo número 40, personalidade. Para isto, todos os versículos que apresentam ações pessoais de Deus são válidos e comprovam este atributo. Atributo número 41, poder. Jó 36 e 22. Eis que Deus é excelso em seu poder. Atributo número 42, preeminência. Isaías 55, 8 e 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Atributo número 43, presciência. Atos 2 e 23, Romanos 8 e 29, 1 Pedro 1 e 2. Eleitos segundo a presciência de Deus. Leia também Efésios 1, 4 e 5. Número 44, previdência. Isaías 42 e 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo, que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Leia também Atos 17, 25 e 26. Atributo número 45, providência. Neemias capítulo 9, versículo 6, Salmo 36, verso 6. Tu conservarás os homens e os animais. Leia também Mateus 10 e 29. Atributo de número 46, pureza. Abacuque capítulo 1, versículo 13. Tu és totalmente puro, puro de olhos, nem podes contemplar a vexação do mal. Salmo 19, versículo 8. Atributo número 47, retidão. Salmo 25, verso 8. Salmo 92, verso 15. Atributo número 48, sabedoria. Romanos 16 e 27, 1 Timóteo 1 e 17. Atributo número 49, santidade. Levítico, capítulo 11, verso 44. Eu, Senhor Deus, sou santo. Isaías 5 e 16. Número 50, soberania. Daniel 4, 34 e 35. Apocalipse 19 e 6. Restam 10 atributos a mencionar, e antes que eu faça, desejo recordar duas coisas. Primeira, que nós temos um site que está disponível com muito material homilético, muito material para pregadores, muito material bíblico. O site é acessado da seguinte maneira: www.pbsgesielgomes.com. Vá lá e descubra a riqueza espiritual para você. A outra informação que eu tenho é que, através do Patreon, eu estou disponibilizando o meu acervo de notas, de esboços, de estudos, etc, etc. Ao preço de $4 ao mês, você tem material diariamente. Inclusive, ao se inscrever, você já recebe cerca de 400 itens bíblicos de toda a ordem. E, finalmente, eu informo que este assunto de que estou tratando hoje, os 60 atributos de Deus, ele sairá em forma de livro nos próximos dias na plataforma Amazon. E agora os 10 últimos, para a glória de Deus. Atributo de número 51, sublimidade. Isaías 57, verso 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade. Atributo número 52, superioridade. Êxodo capítulo 15, versos 1 e 21. Trata do cântico de Moisés, que revela em detalhes a superioridade de Deus. Número 53, supremacia. Isaías capítulo 46, versos 9 a 11. Atributo número 54, transcendência. Isaías capítulo 55, versos 8 e 9. Atributo número 35, triunidade. Mateus capítulo 28, verso 19.
Atributo número 56, unicidade. Deus é único. Deuteronômio 4:35. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Lê também Isaías 44:6. Unidade. Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5. Atributo número 58. Veracidade, a capacidade de falar somente a verdade. Jeremias 10:10, Romanos 3:4, seja Deus verdadeiro. 59, Jó 33:4, trata de vida. Josué 3:10, Salmo 84, verso 2. E 60, vontade própria. Salmo 143, verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Mateus 10:29, Romanos 2:2, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Esse é o nosso Deus zeloso, e por falar em zeloso, um bônus com o atributo extra, zelo. Josué 24:19, Naum capítulo 1, versículo 2, o Senhor é um Deus zeloso. Quão maravilhoso! Conhecer isto vai lhe ajudar muito. Conhecer isto vai lhe fortalecer muito. Conhecer isto vai lhe tornar muito mais capaz de enfrentar o inimigo das nossas almas. O meu povo, diz a Bíblia Sagrada, perece por falta de conhecimento. Mas ao mesmo tempo Jesus disse, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus a todos abençoe, no extraordinário nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, com mais elementos bíblicos. Eu só trato da palavra de Deus. Amém e amém.